bem? Como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é a professora Daiane de Geografia e hoje eu vim aqui trazer para vocês uma ampliação do currículo de Geografia do 6º ano, mas os outros alunos também podem se sentir à vontade para escutar hoje essa história que eu vim trazer sobre a temática pedologia ou solo, tá bom? Estudo do solo. Então aí hoje eu trouxe para vocês uma historinha chamada João Torrão, um pedacinho de solo. Sempre quando nós pegamos solo, né, na mão, a terra, né, popularmente dizendo, nós estamos pegando aí um torrão de solo, sabe? Quando a terra está compactada, né, tudo juntinho. Então, nós temos aí um torrão de solo. Essas autoras que criou essa história, né, é a Débora, a Marina, a Adriana, a Ana Clara, a Leide, a Mariana, a Natália e a Patrícia. Então, eu espero que vocês gostem um pouco da história, tá? Se vocês olharem no roteiro de vocês, do 6º ano, vocês vão ver cada informação ali sobre o perfil de solo, sobre solos, tá? E aqui veio também para ampliar ainda mais esse conhecimento. Bora lá nessa aventura? Aí um pouquinho mais das autoras, né, para vocês algumas informações da criação desse livro, né, que veio lá da USP, a Universidade de São Paulo, né, para vocês aí como informação. Bom, galerinha, agora vocês só irão me escutar. Por quê? Porque o livro tem muitas imagens. E se eu colocar a imagem da Pro, né, durante a filmagem pode ser que eu coloque, apareça aí para vocês, né, por conta das imagens presentes no livro, tá bom? Então aí a gente vai começar a história. João Torrão, esse sou eu. Então qualquer dúvida, pergunta, deixa aí na descrição do vídeo, ou manda uma mensagem para a professora, que aí nós vamos conversar um pouquinho a respeito do tema, tudo bem? Conto com vocês. João Torrão, esse sou eu. Olá, eu sou o João Torrão. Sou um pedacinho de solo e a minha casa é aqui embaixo, onde quase ninguém repara. Não pense que por viver aqui embaixo sou menos importante. A vida por aqui é bem agitada. Acontecem muitas coisas que ninguém vê. Você quer saber um pouco mais sobre mim? Mas afinal, você sabe quem sou eu? Você sabe o que é solo? O solo também é conhecido por muita gente como terra e é muito importante para a vida do homem, dos animais e das plantas. Assim como você, eu também tenho mãe. Você já ouviu falar dela? Ela é a pedra, ou como eu a chamo, rocha-mãe. Veja como ela era bonita quando era jovem. O solo se forma dos pedacinhos de rocha que se soltam dela quando chove, venta ou faz muito frio e calor. À medida que o solo se forma, a rocha diminui de tamanho, pois vários pedacinhos vão se soltando dela. A esse processo damos o nome de intemperismo. Assim, esses pedacinhos soltos de rocha, também chamados minerais, vão se juntando e formando o solo. Não pense que isso acontece rápido, pois não acontece. Eu, por exemplo, sou um solo jovem. O solo mais velhinho é o que sofreu mais intemperismo durante a sua vida, mas também pode ter se enfraquecido através de algumas ações humanas que eu irei te contar mais tarde. O solo é formado de pedacinhos de muitos tamanhos. O cascalho é o maior deles e se parece com pequenos pedacinhos de rocha. Podem ser as pedrinhas que encontramos por aí nas ruas. A areia é um pouco menor, mas ainda é possível ver os pedacinhos que a formam. Vemos a areia, por exemplo, nos parquinhos onde você brinca de vez em quando. Silt é como chamamos os pedacinhos ainda menores que a areia. Se parece muito com o talco, porque podemos pegá-lo, mas é difícil ver os seus grãos. E a argila é o nome que se dá aos pedacinhos que são ainda menores que o silt. Lembra que eu disse que a vida aqui embaixo é bem agitada? Pois é, o solo também é composto de outras partes, além dos pedacinhos de rochas que falei. No solo também existe ar, água e matéria orgânica. É tanta coisa acontecendo aqui embaixo. Matéria orgânica é o resto de vegetais e animais que já morreram e se desmancharam. E também os que ainda estão vivos, que ajudam a formar o solo. Entendeu como existe muita movimentação aqui embaixo?
Não se esqueça que todos ajudam na formação do solo. Os insetos, as minhocas, as plantas e até você, os seres humanos. O ar que está dentro do solo fica entre os pedacinhos que o formam. Por estes buraquinhos passam águas, animais, como a minhoca, as raízes das plantas e nutrientes que compõem o solo. Também há coisas que entram no solo e o prejudicam, como, por exemplo, os agrotóxicos. Veja com uma lupa os buraquinhos de ar no solo. Você percebeu que o solo possui uma organização? Ele pode ter várias camadas que se formam umas sobre as outras, desde a rocha-mãe. Essas camadas são chamadas de horizontes. Assim como você, os solos mais novos ainda não cresceram tudo o que poderiam. Com o passar do tempo, você não vai ficar mais velho? O solo também. Agora você quer conhecer os horizontes do solo? O primeiro horizonte que está no topo da imagem é o horizonte orgânico chamado O. Ele é formado principalmente das folhas que caíram das plantas e dos restos de animais. O horizonte abaixo do O é chamado de horizonte A. Nele, a matéria orgânica que já se misturou bastante com a areia, o silt e a argila e não tem mais a forma de antes, pois foi alterada. B. A próxima camada é chamada B. Ela recebeu materiais das camadas de cima que foram carregados pela água que atravessou os buraquinhos do solo. Esta é a camada mais desenvolvida de todas. C. A última camada é a C, que está mais perto da rocha. Como ela está lá embaixo, ainda não foi muito alterada. R. Por fim, R é o nome que se dá ao horizonte em que está a rocha inteira, não alterada. Solo por todos os lados. Agora nós vamos ler o outro capítulo, o segundo capítulo desse livro. Vamos lá? Você já parou para pensar em como o solo é importante para a manutenção da vida das pessoas? Você consegue imaginar como seria a sua vida se não existisse o solo? Agora pense um pouco. Você sabe de onde vêm os alimentos que você come todos os dias? Vamos lá. Antes de chegar na sua casa, seus alimentos passaram por vários outros lugares. Por exemplo, alguém os comprou no mercado para você. E antes de chegar nos mercados para serem vendidos, os alimentos tiveram de ser plantados. Os alimentos são plantados no solo, e é o solo que fornece os nutrientes necessários para que as plantas cresçam fortes e produzam os alimentos. O solo também fornece alimentos para os animais. E as árvores que também cresceram no solo fornecem madeira que é utilizada para fazer muitas coisas, como, por exemplo, lenha para cozinhar, fazer papel, construir móveis. O solo fornece nutrientes para as plantas crescerem. A vaca come a grama e assim também ingere os nutrientes. Quando você bebe o leite na sua casa, também ingere os nutrientes que o solo forneceu à grama, que a grama forneceu à vaca. E a vaca forneceu ao leite, que também forneceu esses nutrientes para você. Assim também acontece com o ovo da galinha. O milho é plantado no solo e cresce por causa dos nutrientes que o solo lhe fornece. A galinha come o milho que foi plantado, você come o ovo que a galinha botou, o milho que foi plantado e a própria galinha. Cuidado e conservação. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o solo e a sua importância para a manutenção da vida, eu vou lhe mostrar o que acontece se nos esquecemos de cuidar do solo e utilizamos sem limites e sem cuidados. Nas cidades, geralmente, o solo é coberto por asfalto, cimento e calçadas. Isso faz com que o solo fique embaixo de uma espécie de capa. Quando chove, essa capa não deixa a água entrar e ser absorvida pelo solo. Quando o solo não consegue mais absorver a água, falamos que ele está impermeável. Se a água não consegue entrar no solo, ela escorre até as áreas mais baixas da cidade,
onde normalmente ficam os rios. Muitas vezes, o rio recebe tanta água que ele enche e transborda a água pela cidade, causando as enchentes. É importante pensar que quanto mais áreas verdes nas cidades, como praças e parques, menos impermeável o solo vai ficar. Não jogar lixos nos rios e nas ruas também evita que os rios encham muito rápido e que os bueiros entupam e não consigam mais receber água. O solo também sofre com a poluição e as pessoas se esquecem que contaminando o solo podem contaminar suas próprias vidas. No campo, muitas vezes, o solo é contaminado pelos agrotóxicos, usados pelas grandes indústrias de alimentos. O agrotóxico é uma substância aplicada nas plantas para que elas não morram facilmente e não sejam comidas por insetos e outros animais. Mas não se engane, amigo, os agrotóxicos não fazem bem nem para as plantas, nem para os animais que se alimentam das plantas, nem para o solo e nem para o homem. Ele é um produto químico muito forte, que além de contaminar os solos, também contamina os alimentos que as pessoas comem. O uso de agrotóxicos faz com que as plantas e solo percam nutrientes e as pessoas fiquem doentes. Há uma outra forma de contaminação do solo muito comum. Você sabe para onde vai o lixo da sua casa? Na maioria das vezes, o lixo não é tratado nem reciclado. Grande parte do lixo é colocado em um lixão. Lixão é o nome do lugar onde o lixo é depositado, sem qualquer tratamento. No lixão, o lixo vai aos poucos se decompondo e formando um líquido, chamado chorume, que penetra no solo e o contamina. Além disso, o solo também é poluído por embalagens de plástico, papel, vidro e metal. Reciclar o lixo é uma boa solução para diminuir sua quantidade e, portanto, poluir menos. A queimada é uma prática agrícola que ainda hoje é utilizada para preparar o solo para as plantações ou pastos de animais. Mas é importante lembrar que a queimada, além de poluir o ar, também causa danos ao solo. A queimada mata os bichinhos que vivem no solo e que o ajudam a ficar bom para as plantas crescerem. Além disso, a queima deixa o solo mais seco e pobre de nutrientes. Você já deve ter ouvido falar em desmatamento, não é? E você sabe o que isso significa? O desmatamento é a retirada e a destruição das florestas pelo homem, seja para utilizar o solo para a agricultura, seja para utilizar a madeira das árvores. Quando se retira a vegetação, o solo fica mais exposto e assim pode ser erodido mais facilmente. E você, sabe o que é erosão? A erosão é quando a água da chuva, o vento ou o gelo destroem o solo, transformando-o em um monte de pedacinhos que se soltam e são transportados para outros lugares. A vegetação é uma proteção para o solo, como um guarda-chuva, e quando é retirada, ele fica mais frágil e exposto à ação da água e do vento. É importante que o solo esteja coberto de plantas porque elas o protegem. Em muitas cidades, parte da população vive em áreas onde o relevo é muito íngreme e por isso são considerados lugares perigosos. Para construírem suas casas, as pessoas retiram a vegetação que está sobre o solo e o deixam expostos. Essas pessoas geralmente constroem suas casas nesses lugares porque não têm dinheiro para viver em outros locais da cidade. Assim, sofrem perigo diariamente, morando em lugares onde o solo está exposto e fraco e que podem ceder a qualquer momento. E agora que você já aprendeu tudo isso sobre o solo, você entendeu como ele é importante? O solo não é só o chão que você pisa e também não é só sujeira. Ele é importante para a vida do homem, dos animais e das plantas. Mas não se esqueça, se as pessoas não cuidarem do solo, ele pode se acabar.
Você me ajuda a contar para todos como é importante cuidar do solo? Essa é a historinha que nós tínhamos para vocês do João Torrão. Esperamos que vocês tenham gostado, mas que acima de tudo que vocês tenham consciência, né, daquilo que vocês fazem com o solo, com o nosso planeta. Então repassem aquilo que vocês aprenderam. Repassem que o desmatamento, as queimadas, as construções em lugares errados, os descartes de lixo em lugar errado, tudo isso a gente prejudica, a gente destrói o solo do qual nós precisamos para a vida, ok? Um grande abraço.